No princípio de tudo, Augusto Nicodemos, fontes. É provável que muitos questionem, mas como Moisés sabia de tudo isso? Quais foram as fontes que ele usou para escrever? Ele certamente não estava lá no início, então, como sabe que foram 7 dias da criação? Como sabe a sequência da criação? Ele não estava no jardim do Éden quando o homem caiu? Quais fontes de informação Moisés consultou para escrever Gênesis? Com certeza, em primeiro lugar, suas fontes foram revelações diretas de Deus. No Pentateuco, o tempo todo Moisés é retratado como alguém com quem Deus falava como se fala com um amigo. Deus apareceu a Moisés e eles conversavam face a face. Quanta coisa Moisés não deve ter recebido diretamente de Deus. Além disso, havia as tradições orais que remontavam ao próprio Éden. Adão contou a seus filhos tudo o que aconteceu e estes, por sua vez, contaram a seus filhos. De geração em geração, Deus preservou essa narrativa até chegar a Moisés, a tradição oral de tudo o que tinha acontecido lá no início, com o testemunho ocular de quem esteve lá, Adão e Eva. Também havia algumas fontes escritas que inclusive circulavam com algumas dessas histórias. Por exemplo, lemos no Pentateuco uma menção ao livro das guerras do Senhor, Números capítulo 21, versículo 14. Que livro é esse? Não fazemos ideia, mas é uma fonte de escrita que remonta ao começo de tudo e que talvez tenha sido usada por Moisés para compor o Pentateuco. É bem verdade que havia relatos da criação entre outros povos, nós sabemos disso. Além do livro de Gênesis, é possível encontrar esse tipo de relatos entre os sumérios, os babilônios e os egípcios, falando a respeito de como tudo começou, de como as coisas tiveram origem. Moisés era versado em toda a sabedoria e a ciência do Egito, como nos diz o livro de Atos capítulo 7, versículo 22. Ele fora criado na corte de Faraó, teve acesso a toda essas cosmogonias, nome que damos aos relatos sobre a origem do mundo, e teogonias, nome que damos aos relatos sobre a origem dos deuses. Era algo comum a todos aqueles povos e Moisés teve acesso a tudo isso. Interessante notar que essas histórias falam sempre que no começo era um caos primitivo. As águas e as trevas sempre existiram. Os deuses sempre brigavam entre si. Havia um Deus que era o Deus principal e queria manter a ordem, mas os deuses menores viviam brigando. Era uma verdadeira confusão. Que diferença? Se um dia você tiver oportunidade, leia o relato das teogonias ou das cosmogonias dos pagãos, descrevendo como tudo começou, e compare com o relato de Gênesis. Você verá que diferença marcante. O que temos em Gênesis é o relato verdadeiro, que foi preservado por Deus, de como tudo começou. Uma vez que Abel morrera, Deus veio preservando esse relato que serve de base para o livro de Gênesis que temos hoje, através da descendência de Sete, por meio de Noé, até chegar a Moisés. Essas são algumas questões iniciais a respeito do livro de Gênesis. Elas são importantes porque nos dão o quadro maior e nos ajudam a entender algumas das coisas que encontramos nesses capítulos iniciais. Próxima leitura, a noção de Deus.